Fala galera, hoje teremos uma análise mais do que especial, porque vamos analisar a gloriosa, a formosa e a maravilhosa High-Score, ou GDLK, da Netflix, que conquistou milhares de pessoas ao redor do nosso globo e fará os aficionados por videogame delirar. Meus amigos, a série High-Score é uma narrativa documental pra gente que é fã de videogame. Isso porque ela conta desde os primórdios, lá nos arcades famosos, conhecidos por roubar todas as moedas do pessoal. Inclusive tem um episódio que conta isso, né? Fala sobre como, acho que foi o Japão, se eu não me engano, ele ficou basicamente sem moedas porque todas as moedas iam pros arcades, tá ligado? Todo mundo gastava dinheiro lá e eles tiveram uma falta de moeda. Olha que loucura. E depois, chegando até os momentos em que o mercado começou a perceber o potencial, né, lucrativo desse negócio e começou a trazer os fliperamas para dentro da sua casa, e aí surgiram os videogames. Cada episódio que você passa gera essa sensação de nostalgia, de felicidade, sabe? De você perceber, por mais que eu não tenha vivido nessa época, nem eu nem o Gustavo, a gente não pegou, né, o começo, os primórdios ali do videogame, mas assim, tem essa sensação nostálgica, tem essa sensação de alegria, de ver como que foi encaminhando, de como as coisas aconteceram até chegar a essa comunidade incrível gamer que é hoje, graças a esses primórdios, a essas pessoas ali que fizeram esses primeiros videogames. É com certeza uma bela de uma viagem no tempo. É uma série curta, né? Por enquanto só tem uma temporada e são 6 episódios de mais ou menos 45, 50 minutos, tem uns mais curtos e uns mais longos, né? E cada episódio vai passando por trechos da história, mostrando os pais e as mães por trás dessa comunidade que a gente conhece, né? Mostrando como que ela foi ganhando potência, como ela foi ganhando competitividade para chegar ao que é hoje maior do que a indústria do cinema e da música juntos, né? Para você ver o potencial desse mercado. Quando você vê um documentário de um assunto que você ama, com certeza você fica com expectativa para ver esse documentário. E com o High-Score, comigo não foi diferente, porque eu amo videogame e fiquei com uma expectativa muito grande, né? Eu vi muita gente falando e tal, eu falei, agora eu vou assistir e vamos ver como é que é. E se você voltar um pouquinho para trás, assim, um passado não tão distante, você sabe do que eu tô falando, se você é gamer. Esse assunto nunca foi tratado com tanta importância porque nunca esteve no mainstream. Agora que está, finalmente, podemos dizer, esse documentário é show de bola. E assim, não vou nem falar que eles fizeram nada sobrenatural ou coisas diferentes, assim, meu Deus, é um negócio que nunca antes feito. Cara, é o clássico, só que eles pegaram o clássico e fizeram muito bem. O roteiro dessa série é simplesmente sensacional. Ela consegue te prender de uma maneira que é impressionante. Eles pegaram vários e vários momentos ao longo da história dos videogames. Por exemplo, a produção do Mega Drive no mercado, pegaram como foi a recepção dos consumidores, sabe? Com filmagem de filas, ou as crianças comprando e dizendo, eu gosto mais do Mega Drive, eu gosto mais do Super Nintendo, enfim. Então, pra quem viveu essa época, ou pra quem não viveu, e gostaria de viver não, né? Porque não dá pra voltar no tempo, né? Mas enfim, pra quem quer pelo menos saber como é que foi, essa série é do caralho. Por exemplo, um momento que me marcou muito dessa série, num dos primeiros episódios, eles pegam o criador do Space Invaders. Sim, o cara que fez o jogo, basicamente. Ele traz um caderninho assim e mostra, tá até amarelinho o caderno, cara, com as anotações originais, velho. Você tem noção do que é isso? Isso daí é história pura. Parecia que eu tava ali junto com a sala e eu fiquei muito privilegiado de poder ter acesso a esse tipo de coisa. E eu acho que o ponto mais alto, o ápice da série, eu acho que a característica que mais a gente tem que bater palma mesmo, são as deixas dos episódios. Tá lá no episódio número 1, ele começa a falar, você fica interessado, aí o episódio vai acabar, só que você nem percebeu, e ele já introduziu o tema do próximo episódio, mais ou menos ali na metade pra frente, até no finalzinho ali, e você nem percebeu. E a hora que ele vai falar sobre aquele assunto, corta. E cara, é impossível você não quer ver o outro. É impossível. E uma das formas legais que eu acho que eles construíram esse roteiro foi justamente a questão como eles escolheram contar essa história, né? A narrativa dessa história. Por quê? Tem um narrador que vai contar e vai juntar alguns pedaços. Muitas vezes, né, ao longo desses episódios, eles não vão passar em detalhe por detalhe, tintim por tintim, de toda a história dos videogames, né? Eles pulam várias coisas e tentam focar em partes principais que eles acham que merecem algum destaque. Então, para fazer uma conexão entre o que estava acontecendo muitas vezes nos Estados Unidos e o que estava acontecendo no Japão, ou para saber o que estava acontecendo em paralelo entre duas desenvolvedoras e por que uma começou a fazer certa coisa e outra reagia porque elas eram competidoras, todas essas coisas são feitas uma colinha
linha ali pelo próprio narrador, né? Ele faz essas conexões e também muitas vezes ele brinca um pouco com as nossas expectativas, né? Às vezes ele para uma história em certo ponto, passa para outro lado da história, aí ele desenvolve um pouquinho, depois volta para cá. Isso brinca bastante com as nossas expectativas e faz a gente ficar sabendo, querendo saber o que aconteceu. To understand how we got here, you should know about this man, Nolan Bushnell. Uma coisa interessante também é como esse narrador também serve para você ter um contexto de época, né? Porque muitas vezes a gente pensa, o Sonic, o Mario, a Nintendo fez isso, a Nintendo fez aquilo. A gente pensa em casos isolados, né? E o narrador tá ali justamente para explicar como aquilo surgiu, qual é o contexto daquilo. O próprio Space Invaders, os próprios jogos do Sonic, né? Então você vê que a Nintendo tava ganhando o mercado, era a única, basicamente, sem competidores. A SEGA quis entrar ali e quis fazer um personagem para poder combater o Mario, né? Enfim, tem toda essa guerra ali de consoles dessa época, mas é legal você perceber que esse narrador, ele sempre vai tentar te dar um contexto, sempre vai tentar pegar o cara que inventou o jogo, ou o videogame, ou a tecnologia, explicar como ele pensou naquilo, o que estava acontecendo para eles precisarem daquilo. Então é legal às vezes você saber que, tipo, algo surgiu não porque o cara era um gênio, mas às vezes porque ele só conseguiu perceber o que estava ao redor dele e falou, vamos fazer isso porque é isso que a gente tem. É muito legal também ter essa parte que eu acho que não é tão mostrada. それは子供の頃から見てたので、宇宙人っていうのをですね、タコなんだなと思っていましたね。そういうとこからタコのイメージした形をですね、一番大きなスペースインベーダーでのキャラクターにして。 Tem uma parte também que eles explicam logo quando surgiram os primeiros modders, né? Os caras que pegavam as placas do fliperama e conseguiam deixar os jogos mais difíceis ou colocar níveis novos, né? Então eles criaram as primeiras expansões. É legal também ver como certos jogos foram criados, principalmente os primeiros, assim, tipo Space Invaders que eu citei. É muito legal ver, assim, a arte conceitual que o cara criou, o que estava na cabeça dele e o que é de fato o jogo, por causa que era a tecnologia desenvolvida na época, sabe? E aí você deve estar imaginando esses caras hoje, como é que eles devem estar se sentindo, podendo ter, tipo, ver potencial gráfico ou potencial de gameplay de desenvolvimento dos jogos de hoje em dia, né? E pensar que eles que deram o empurrão inicial nisso, né? Cara, sensacional pra mim o episódio do Doom e do Wolfenstein, porque os caras que criaram esse jogo basicamente criaram o multiplayer, tá ligado? Se o multiplayer existe hoje, se multiplayer e jogos 3D de FPS existem hoje, foram esses caras que deram aquele pitaquinho inicial, cara. Isso é incrível também, pensar como esses caras não tinham... Imagina, hoje é normal, né? Você pensar, multiplayer, jogo 3D e tal... Naquela época não existia isso, cara. Era absurdo pensar isso. Os caras foram lá e fizeram e ficaram tipo, meu Deus, o que é isso aqui? E aí começou a surgir essa leva de jogos um pouco mais modernos, né? Doom e Wolfenstein são jogos incrivelmente populares, foram jogos incrivelmente populares, né? E deram início a essa gama de jogos que a gente tem hoje. Então é muito legal esse episódio também. Então a série sempre tá passando por esses momentos de inspiração, né? Como essas pessoas falaram, eu não tinha um jogo assim, eu não existia, mas eu queria, eu sabia que era possível, vamos tentar fazer, tá? Empurrava um pouco a tecnologia, trabalhava com o que tem. Esses caras faziam por amor mesmo, cara. Muitos deles, na verdade, nem eram, tipo, desenvolvedor de jogo, não tinha muito isso na época, né? Às vezes era simplesmente uns caras que manjavam de programação, moravam na casa da mãe lá e falavam, bora fazer um jogo, bora! E aí eles se desenvolviam na garagem deles, assim. E era incrível, assim, pensando como muitos desses games surgiram simplesmente porque a pessoa queria jogar algo legal que não existia e ela foi lá e criou, né? É muito legal mesmo. Cara, agora falando de uma parte um pouco mais prática, um pouco mais técnica, né? Pra mim, esse documentário, ele é incrível numa coisa, cara. A edição desse documentário. E claro, edição aqui eu tô falando, tipo, também edição sonora, né? Todos os efeitos sonoros, todos os efeitos visuais, todo o motion design. Eu tô compilando tudo na parte de edição. Tudo isso é muito incrível. Eu tô falando como editor, eu adoro editar e pra mim, assim, olhando essa série é um deslumbre pra mim. É muito bom mesmo, cara. Tipo, eu acho que o jeito como eles contam a história também tem um pouco a ver com a narrativa, né? Mas eles poderiam fazer uma coisa mais linear e nem sempre é. Muitas vezes o narrador vai pra um ponto, volta, vai pra um ponto, volta. E eles criam um suspense, né? Muitas vezes eles começam uma coisa no começo do episódio, assim, e aí você vai desenvolvendo, vai pra um outro lado, faz uma quebra, depois eles voltam pra aquela história. Então, tipo, cria um certo suspense, cria um certo mistério que você fica com vontade de assistir, você fica com vontade de saber. Principalmente em relação ao gancho pro próximo episódio, né? Sempre no final do próximo episódio, ele vai trabalhando devagar em algum tema, até que, aconteceu isso. E aí, pum, acaba o episódio pra você chegar no próximo. Então, eu acho que a edição dessa série é maravilhosa. E todas as animações, todo o design, todos os sons, tudo baseado nesses jogos de arcade, tudo baseado nesses primeiros jogos, sabe? Pixelizados. E é incrível, cara. A abertura dessa série mesmo, você já assiste a abertura e você já fica tipo, meu Deus, essa série é maravilhosa. É sensacional, cara. Eu fiquei apaixonado
pela abertura e pelo design, pela edição dessa série. Pela série como um todo, né? Mas isso me chamou muita atenção. Cara, eu acho que o único ponto fraco dessa série é que não tem a segunda temporada. Brincadeiras à parte, é que eles não falam muito sobre os videogames atuais, né? De 2000 pra cá eles não falam quase nada. Meio que, tipo, fica ali dizendo que é importante e tal, mas eles meio que param ali no final da década ou no meio da década de 90, né? Então, pra quem gosta de videogame, ainda mais de geração atual, não sente tanto tesão, porque, né, não viveu aquela época. Mas quem é aficionado, com certeza sente. Então, eu tô sendo só babaca mesmo, porque a série é muito boa. E eu não tenho certeza, mas eu sinto um cheirinho de segunda temporada, entendeu? Porque não é possível que eles não fizeram de 95 pra cá, sabe? Ou esquecemos, foi sem querer, entendeu? Não foi sem querer. Eu acho que eles vão fazer uma segunda temporada. Porque também a recepção dos críticos e também dos espectadores foi muito boa. Eu dou os meus destaques para essa série, principalmente pela forma como ela constrói essa narrativa. Como eu tinha dito, né, de brincar um pouco com as suas emoções, de brincar um pouco com o mistério, com expectativa, de às vezes atender sua expectativa, às vezes quebrar sua expectativa, de ter esse narrador que vai te envolvendo na história. Em todos os episódios eu me envolvia na história, parecia que eu tava lá, parecia que eu tava vivendo aquilo. E eu acho que não são todos os documentários que são assim. Muitos documentários que eu assisti, você assiste, você conhece o assunto, você recebe o assunto que estão te explicando, mas você não se sente parte daquela comunidade, né? E eu acho que isso eles conseguiram trazer muito bem, principalmente sendo um documentário de uma comunidade tão rica como a comunidade gamer, como a comunidade nerd. Então eu acho que eles conseguiram trazer esse senso de comunidade para essa série a partir de que você se sente parte daquilo, você sente que você participa daquela construção, por mais que você não tenha vivido naquela época. Então imagina para as pessoas um pouco mais velhas que viveram nessa época, né? Deve ser muito mais instigante, muito mais empolgante ainda, mas assim, eu acho que eles conseguiram trazer esse senso de comunidade, da comunidade gamer para dentro desse documentário. Para mim isso é incrível. Toda a parte sonora e visual para mim, ó, perfeita, tá? E acho que um dos únicos defeitos, como o Gustavo disse, é ele pular várias partes da história, não falar sobre certos jogos ou não falar sobre certos acontecimentos que a gente sabe que aconteceram. Mas assim, também, sempre há chance para uma segunda, terceira, quarta temporada, então eles podem explorar isso ainda, né? Como ela não tem essa linearidade tão grande, ela tem uma linearidade, né? Mas por mais que ela tenha isso, ela pode voltar aí ali para falar de outras coisas. Até porque provavelmente as pessoas vão pedir coisa, em tal momento, em tal acontecimento. Eles vão acabar incluindo isso, né? E eu sei que eles pularam várias coisas porque não é uma série documental, tipo, da completa história dos videogames. Eles passam pelos highlights ali, né? Pelos momentos mais importantes que empurraram um pouco a indústria para frente, né? O momento que uma tecnologia evoluiu, né? Por exemplo, o do Doom, que trouxe multiplayer, trouxe jogos 3D, sabe? Eles vão passando por esses momentos importantes ou dando destaque para coisas que não são tão conhecidas e interessantes da história, como um episódio, por exemplo, sobre o Gay Blade, né? Que era o primeiro jogo LGBT muito das antigas e para aquela época era um negócio muito disruptivo, né? Mas esse jogo nem existe mais. Eu acho que eles mostrarem certas coisas, certos acontecimentos, então faz com que eles pulem para não ficar uma série de 400 mil episódios. Mas eu espero que na segunda, terceira temporada, se for ter, eles acabem explorando vários desses outros momentos. Pra mim, é o melhor documentário de videogame já feito na história de tudo, entendeu? Então, o cuidado que eles tiveram, a qualidade técnica, tudo é muito bem feito e muito bem pensado, com muito respeito para quem gosta desse tema. E também para os criadores, sabe? Você percebe que as entrevistas são sérias, você percebe que eles trataram com seriedade esses caras. Aí no Japão, filmar aqueles caras que são um pouco mais fechados não é fácil, sabe? Então você percebe que teve uma abertura desses caras. Então, com certeza, é o melhor documentário de videogames e você vai assistir. Porém, fiquei muito triste de ler que alguns espectadores estavam avaliando a série mal só por ter alguns temas, alguns tópicos LGBT em alguns episódios. Se você é um desses, se você assistiu e você odeia a série só por isso, você não assistiu a série. A série é sobre videogames. A série não é sobre LGBT. Isso é um dos tópicos de uma enxurrada de conteúdo que tem na série toda. Então, se você está criticando por isso, assista de novo. Não tem nenhum tipo de lavagem cerebral nem nada do tipo. Estamos no século 21, cara. Se você ainda não se acostumou com a introdução desse tema em alguns tópicos, você vai ter que se acostumar. Eu até aceito você criticar a série por algum outro motivo, mas por esse, cara, se você assistir a série toda, pode assistir de novo. É mínimo, uma porcentagem mínima que faz isso. Para mim, uma série que conseguiu trazer essa sensação de comunidade, de euforia, de alegria, de nostalgia, como nenhuma outra, sabe? Não é sempre que a gente se sente envolvido, por mais que a gente goste do assunto. Eu já assisti vários documentários de assuntos interessantes e nem sempre eu me envolvi tanto, né? E nesse sim, eu consegui ser puxado e participar daquilo, como eu havia dito. Então, é um belo de um destaque, é uma bela coisa ali para ter isso. Então, High Score, para mim, ele trouxe o melhor da comunidade gamer
de uma maneira super estilizada, super única para dentro de cada um desses episódios, e por isso que eu acho que essa série é especial, principalmente para você que é um fã de games e principalmente da história dos videogames das antigas. Então, se você curte videogames, espere por entrevistas muito legais, conhecer os pais e mães por trás desses videogames, por trás da história dos videogames. Espere uma série bastante empolgante, bastante com senso de comunidade, né, de que todo mundo pode participar, de que todo mundo pode ser assim mesmo. Eu acho que essa parte da comunidade, eles conseguiram trazer bem e que foi o que eu mais fiquei empolgado. Porque eu acho que videogame é isso, né? Sempre foi uma coisa sobre comunidade. Um pessoal que se sentia muito excluído conseguiu encontrar um lugar onde ninguém ligava para quem você era ou o que você fazia, mas ligavam para você estar ali se divertindo, passando seu tempo, jogando algo, fazendo algo, sendo você mesmo, né? Então acho que eles conseguiram mostrar bastante isso na série. Para mim, isso aí já basta. Qualidade técnica simplesmente incrível, um roteiro muito bem feito e com entrevista de cair o queixo, essa série recebeu a classificação de perfeição. Perfection. Essa série é recomendada para pessoas que adoram videogame, que gostam de saber da história dos videogames e também pessoas curiosas, porque nem sempre a pessoa gosta de videogame, mas quer saber sobre esse assunto. Então também é recomendado para esse tipo de gente, porque essa série conta muito bem a história dos videogames. Se você nem é tão fã de videogames assim, mas você gosta de ótimos documentários, então também é uma chance de você conhecer uma perspectiva diferente aí de um assunto novo, né? E ainda se deleitar, não sei nem se essas palavras existem, né? Com uma excelente forma documental episódica aí que você pode gostar. Se você é desenvolvedor de game ou pretende ser, eu acho que essa é uma ótima série para te inspirar a ir atrás do seu sonho. Agora, se você é muito focado assim em um único jogo, tipo, eu só jogo FIFA e eu só tenho um console para jogar FIFA, talvez você não queira saber da história dos games, você não queira saber, então talvez você não vai gostar só porque, tipo, games, vou assistir, talvez você não vai curtir, né? Porque ele nem chega a falar dos jogos modernos, ele não chega a falar de LoL, ele não chega a falar de FIFA, ele não chega nessa parte ainda, quem sabe na segunda temporada, né? Então, se você é muito focado em um único jogo, eu tava esperando ali ver um pouco de LoL, um pouco de FIFA, isso você não vai encontrar por enquanto, né? Vamos ver na segunda temporada. Mas fora isso, a série é para basicamente qualquer pessoa, todos os públicos, todas as idades, enfim. Essa série tá no nosso coração. Aqui não é meu coração, porque no lado direito não tem coração. Tá no nosso coração. E se você assistir com muito carinho, eu tenho certeza que vai ficar no seu coração também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Diga aí nos comentários o que você achou dessa série. Deixa o seu like para incentivar a gente a fazer mais vídeos e, claro, se inscreve no canal. Assim você não vai perder nada. Nenhuma análise, nenhum gameplay, nenhuma lista, nenhuma teoria. Absolutamente nada desse canal que tá repleto de conteúdo de qualidade nerd para você, que assim como a gente ama essa comunidade nerd, essa comunidade de filmes, séries, jogos e tudo mais, certo? Então, muito obrigado para você que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!